Então, estamos começando nossa aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre blockchain. O blockchain é um assunto que eu dou com um pouco mais de cuidado aí na disciplina do mestrado, que é uma disciplina de blockchain, especificamente. Mas a gente vai entrar nesse mundo, assim, vamos ver esse tópico. Né? E o que é que vem a ser blockchain? Né? É, para te entender blockchain, a gente vai falar um pouco aqui sobre sistemas descentralizados, certo? Especificamente, quando eu falo em sistemas descentralizados, eu falo em sistemas que a gente não tem um ponto central, os papéis ficam distribuídos. Em geral, a gente tem sistemas computacionais distribuídos em que a gente tem alguém que tem um papel central. Nós vimos muito em sistemas distribuídos da arquitetura chamada arquitetura cliente-servidor. A gente fala um pouco sobre sistemas de pares, peer-to-peer, mas é uma coisa que a gente não exercitou muito. E a ideia, quando a gente fala especificamente de blockchain, é a gente pensar em sistemas descentralizados. Quando a gente tem descentralização, a gente tem mais de um nó realizando os mesmos papéis ou distribuindo as responsabilidades por um determinado papel. Isso implica em redundância, em termos de você ter aquele serviço resiliente. Não necessariamente sistemas redundantes podem ser descentralizados. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um sistema redundante, que você tem réplica de servidores, mas isso aqui é claramente centralizado, porque eu centralizo as ações num conjunto de réplicas, né? Eu não tenho esses servidores espalhados em vários lugares. Eu tenho basicamente um núcleo de sistema que eu replico, né? E aí tem uma série de sistemas descentralizados que são naturalmente redundantes, cada participante tem um conjunto independente de recursos. Isso é uma boa opção de governança. Por exemplo, eu posso guardar alguma coisa num cofre e você ter 5 pessoas com chaves parciais, e a combinação de 3 chaves das 5 pode abrir o cofre. E aí você tem algo que é interessante quando a gente fala de sistemas de decisão descentralizados. Você tomar a decisão a partir de uma maioria. Isso permite que decisões cruciais não sejam tomadas de forma isolada. E aí a gente cai no que faz surgir blockchain, que é a ideia de você ter um sistema monetário descentralizado. Então, se vocês forem pensar nos sistemas monetários que nós temos hoje em dia, são sistemas monetários em que, em geral, a moeda é emitida por um governo, e aí a gente tem uma política monetária. E aí a gente faz uma pergunta: posso emitir dinheiro fora do Estado ou de bancos? E, em geral, na maioria dos países, você tem uma Constituição que estabelece uma única moeda nacional. Tem alguns casos, por exemplo, União Europeia, mas aí você tem um mecanismo de uma cooperação de mais alto nível, e você tem uma figura de um Banco Central Europeu. E o que é que isso implica, né, gente? Quando a gente fala em moeda, nos primórdios, nós tínhamos a moeda como um mecanismo de troca baseado no valor que pesa. Então eu tinha moeda de prata, moeda de ouro ou de outros materiais. E basicamente ela era cunhada porque tinha um selo do governante que estabelecia a legitimidade daquela moeda, mas ela basicamente era o que pesava, né? Essa coisa da moeda em si, ela não era muito prática, né? E em um determinado momento, os tesouros nacionais eles passaram a emitir o que a gente chama de papel moeda. Então, em vez de eu ter que carregar moedas de prata, eu posso ter essa prata guardada no banco e eu te dou um recibo. Olha, isso aqui equivale a tanto de prata que está guardado no banco. Aliás, disso que veio o nome libra esterlina, né? Porque sterling pound quer dizer basicamente uma libra, que é uma unidade de medida inglesa de peso, de prata, uma libra de prata, que ficaria guardada lá no Banco da Inglaterra ou no Banco da Escócia. E o que é que
que isso pressupunha. Isso pressupunha que a emissão dessa nova moeda, que a gente chama agora de papel. O professor ficou mudo. Vou falar isso aí agora. Eu acho que... Aí. Melhorou? Estão ouvindo? Sim, tá dando pra ouvir. Oh, pronto. Sim, tá dando pra ouvir. Então, na verdade, quando a gente fala em papel moeda, é um recibo correspondente à quantidade de metal guardado no Tesouro Nacional, em um Banco Central, alguma coisa do tipo. Esse conceito depois ele evoluiu, né? Então, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos liderou isso, mas depois outros países fizeram a mesma coisa, que é a ideia de que eu não sou obrigado, então o governo americano disse, olha, eu não sou mais obrigado a ter reserva de ouro correspondente a essa quantidade de dólar que eu emito. Então, os bancos centrais eles passaram a emitir dinheiro sem necessariamente ter 100% de lastro. Eles ainda têm reservas de metais preciosas, mas eles não têm 100%, não tem uma equivalência mais. E a gente passou a chamar isso de moeda fiat, que vem aqui do tradicional da tradicional expressão lá da Gênesis, né, que é Fiat Lux, faça-se a luz. Então, na verdade, o que eu estou dizendo, é um dinheiro que não tem lastro em nada. Qual é o lastro qual é o lastro do dólar hoje? Qual é o lastro da libra hoje? Qual é o lastro do euro ou do real? É basicamente a confiança que nós temos na emissão daquela moeda. Então, aquela moeda em si ela não tem valor per si, né? Isso aí a gente está falando da meados do século passado. E agora, quando a gente chega em 2008, 2009, nós vemos surgir o conceito de criptomoeda, né? E que se baseia em, tá, eu não preciso de um banco central para emitir uma moeda, que a única coisa que dá valor a ela é uma relação de confiança. Se todos confiarem naquela iniciativa por si só é confiável e eu vou ter um valor dado. Então, a criptomoeda ela se baseia na ideia de uma escassez digital. Nenhuma moeda pode ser plenamente abundante, então tem que ter alguma escassez. Eu vou ter a emissão da moeda, vai seguir um conjunto de regras pré-determinadas, o que não acontece nas moedas fiat. Então, os bancos centrais eles decidem quando é conveniente e mudam a qualquer tempo a emissão de moeda. E o dinheiro ele não é físico, então eu tenho que ter um mecanismo de controle descentralizado para, quando emitir o dinheiro, poder esse dinheiro circular e eu mapear quem tem posse de que dinheiro que foi emitido, né? E esse sistema de controle descentralizado ele vai ser mantido por uma estrutura que nós vamos chamar ela de blockchain, ou cadeia de blocos. Certo? Então, na verdade, quando a gente fala de sistema financeiro, a gente fala num sistema centralizado, que você tem uma confiança incondicional, o que chama de trust owner, né? E no trust owner, o proprietário pode violar regras. Então, quando houve a crise de 2008, quando houve outras crises, outros momentos de intervenção nos sistemas monetários, os governos deliberadamente eles emitem mais dinheiro, por exemplo, e esse dinheiro ele não tem lastro. E aí, quando o governo emite dinheiro, uma das coisas que acontece é que você perde dinheiro.
E quando o governo ele emite mais real, o que é que vai acontecer com o real? A inflação. A inflação faz com que quem tenha dinheiro na mão perca. Né? E aí você tem um sistema que emula as princípios hierárquicos da vida moderna. Então, eu sempre digo que o dinheiro ele é uma mera abstração. Se de repente o governo brasileiro, o Banco Central brasileiro, por algum motivo ele seguindo a ordem judicial, manda se bloquear uma conta no banco, aquele dinheiro que você tinha lá no banco não é seu, é só uma expectativa de receber aquilo ali. Se acontecer um bloqueio, você não recebe. Se todo mundo resolver sacar o dinheiro que possui no Banco do Brasil, você também ninguém vai ficar com dinheiro. Porque o banco, ele pega o seu dinheiro e ele empresta ele para outra pessoa e tem algumas técnicas que daquele real ele faz aquele 3, 4 vezes mais, que a gente chama de alavancagem. Ele não tem aquele dinheiro que você depositou lá, ele não tem disponível se todo mundo resolver tirar ao mesmo tempo. Então, dinheiro é uma mera abstração, né? Assim, não é nada daquilo seguro que a gente pensa que é. Então, sistemas centralizados tem 5 pontos de falha e tem censorship. O que eu estou dizendo? O Banco Central ele consegue fazer qualquer coisa para o sistema monetário. Ele pode mudar aquilo ali, mudar as regras, mudar uma série de coisas. Né? Eu não tenho muito o que fazer. Quando a gente usa uma solução descentralizada, você vai ter algo que é mantido por regras fixas, regras que têm que ser objetivas, e você vai manter esse registro da circulação dos ativos, da circulação do dinheiro, no que chama de ledger, ou livro-razão. A maioria das partes tem que haver em consenso, para todas as cópias se sincronizarem, isso vai implicar em eu ter tolerância a falhas. Eu não tenho alguém, um banco central, alguém que possa bloquear recursos ou estabelecer novas regras. E eu vou ter o que a gente chama de trustlessness. Então, apesar da falta de confiança em terceiros, como eu tenho várias partes envolvidas se auto-monitorando, o sistema é confiável, apesar de eu não confiar num único ponto central. Então, a ideia basicamente é essa. Quanto maior o número de participantes, menor a possibilidade de conluio. Eu não preciso de uma permissão prévia para entrar nessa grande rede distribuída, simplesmente entro. E eu vou ter um conjunto de protocolos formais de modo que todos decidem o mesmo resultado, que isso é a aplicação daquele algoritmo que a gente falou lá atrás, que era o consenso. E aqui eu penso assim, para te pensar, um sistema prático deva ser descentralizado. Isso aí é um exercício que eu faço na pós-graduação, mas só para a gente pensar, né? Eu gostaria que depois a gente discutisse isso na próxima aula, né? E aí eu vou falar rapidamente sobre a Bitcoin, que foi quem deu start nessa questão das criptomoedas. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre criptomoedas? Então, Bitcoin foi a primeira criptomoeda, por assim dizer, né? E qual é a ideia da Bitcoin? É um sistema de pagamento online. Né? E a Bitcoin, ela foi um software descrito por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, que por uma curiosidade, na verdade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto pode ser desde a máfia russa ao governo da Arábia Saudita, a realmente um japonês chamado Satoshi Nakamoto. Pode ser um paulista, né? Porque seria um japonês só porque o nome é Satoshi Nakamoto. Ou pode ser uma mulher, ou qualquer outra pessoa, entidade, uma pessoa anônima, introduzido como software de código aberto em 2009. Os pagamentos são guardados em um grande livro-razão, um grande registro público, usado unidade de contabilidade chamada de Bitcoin. Então, qual é a ideia? A ideia é, eu vou emitir gradativamente, de forma controlada e objetiva, Bitcoins, e esses Bitcoins vão ser usados para registros de pagamentos.
Eu crio isso não é diferente das moedas convencionais, a única diferença é que a emissão não é a emissão e as regras de circulação não são mediadas por um banco central e ela é dividida em unidades menores, onde, na verdade, 100 milhões de satoshis é igual a um Bitcoin. Colocou 100 mil, mas 100 milhões. É operado pelo Bitcoin Protocol. Então, a emissão é baseada em um modelo matemático. Isso é o contrário das moedas convencionais, que é baseada na quantidade fixa de commodities. Aquelas moedas antigamente, elas tinham lastro em ouro e prata. Ou das moedas fiat, que são as moedas atuais. Elas têm algumas funções diferentes das moedas fiat, pelo fato da emissão ser descentralizada, eu diria que é um pseudo-anonimicidade, porque no Bitcoin você guarda, a contabilidade ela é feita em carteiras digitais. Então eu posso ter uma carteira digital registrada na rede, eu vou ter o hash daquela carteira registrada e só eu possuo a chave privada para poder acessar aqueles recursos da carteira, para poder transacionar com eles. Mas o meu saldo está lá exposto na carteira. Então, na verdade, está exposto na carteira, mas ninguém precisa saber que eu sou dono daquele saldo. Porque o que está exposto lá é uma chave pública e ninguém sabe quem é que detém a chave privada. Então, eu posso deter essa chave privada, transacionar e ninguém saber que isso é de Alan. Então, você tem uma coisa que é anônima, mas não é tão anônima assim, porque, na verdade, você consegue mapear quem é. O dono consegue se mostrar que ele é o dono daquele recurso. É completamente transparente, você transaciona, e quando você passa a transação no sistema, você tem que remunerar aqueles nós que mantêm essa rede de pagamentos funcionando. Então, você tem taxa de transação, mas essas taxas são minúsculas, e as transações são irreversíveis, porque uma vez que você persiste aquela transação na rede, você não consegue despersistir, voltar aquela transação. Então, você tem um sistema de pares, ela não é controlada por nenhuma autoridade central, não há uma autoridade financeira, né? Então, basicamente, você tem uma criptografia de chave pública, você tem duas chaves, a chave pública seria o número da conta e a chave privada a senha que garante o acesso. Toda vez que eu faço uma transferência, eu forneço a chave, o próximo proprietário da chave pública, para onde ele quer que aqueles dados sejam persistidos, e o proprietário atual usa a chave privada para publicar um registro dizendo, olha, aquele valor ali foi transferido para essa nova chave pública. Eu anuncio a mudança de propriedade e eu vou guardar isso em um bloco de transações. E esse bloco de transações, ele ocorre depois de uma mudança de estado na rede. Então, imagine que o estado da rede atual foi um estado X, que está no bloco 0. Fiz um conjunto de novas transações para o bloco 1. Depois fiz um novo conjunto de transações para o bloco 2 e assim por diante. Por isso que a gente chama de cadeia de blocos. Certo? Eu não tenho taxas por transferências nacionais e internacionais. Não é a primeira moeda, nem a primeira moeda digital. Mas é a primeira que usa essa ideia da descentralização em rede. E eu, quando criar uma nova transação, eu tenho que verificar se aqueles recursos podem ser realmente usados. Então, eu verifico as transações que estão guardadas nos blocos anteriores. E aí eu previno o que a gente chama de duplo gasto, que é eu pegar o mesmo dinheiro, que é digital, e tentar gastar ele com duas coisas diferentes. Se você tentar gastar um dinheiro que você já gastou numa transação que foi guardada na rede antes, a rede não vai aceitar aquilo para colocar uma transação válida. E como é que eu emito moeda? Aí vem uma coisa interessante. Todo mundo que quer propor transações vai propor essas transações na rede e eu vou criar um bloco para guardar essas transações. Só que um bloco, para ser guardado na rede, a pessoa tem que ter a permissão para guardar esse bloco. E no caso do Bitcoin, se criou uma técnica muito interessante, chamada de mineração. Eu tenho um problema matemático que ele é razoavelmente difícil de responder, de forma que não é trivial eu criar um bloco, porque para eu criar um bloco eu tenho que resolver esse problema matemático. Uma vez que eu resolvo o problema matemático, eu tenho o direito de criar um bloco e eu ganho bitcoins por isso. Eu sou remunerado por poder criar o bloco.
e eu pego as transações que estão pendentes para serem persistidas no bloco, verifico se elas são válidas e coloco nesse bloco e divulgo esse bloco para a rede. Então, mas na criação do bloco, quando você resolve esse problema matemático, você recebe novas moedas. E eu vou criar novas moedas até atingir a quantidade de 21 milhões de bitcoins. É uma taxa constante, aproximadamente 6 blocos são criados por hora, e eu vou gerar mais ou menos em 2140 os 21 milhões de bitcoins, né? E aqui a gente tem uma ideia de quantos bitcoins são gerados, isso é fixo, porque você tem uma taxa de criação, né? Você pode obter bitcoins por mineração ou de qualquer forma que você obteria numa moeda convencional ou numa moeda fiat. Mineração seria equivalente à emissão de moeda para o Banco Central, só que é um processo de emissão de moeda descentralizado. Certo? Bitcoins, eles têm algumas questões, né? Por exemplo, a gente vê como é um dinheiro descentralizado, alguns países não aceitam bitcoins, então tem algumas questões aí envolvendo o status do Bitcoin. A mineração não é algo trivial, porque isso é um processo que é extremamente custoso computacionalmente, né? E eu posso me tornar rico com Bitcoin? Aí vem uma questão, né? Você vê muita gente lá investindo em Bitcoin somente para comprar Bitcoins, revalorizar e vender Bitcoins. Isso acontece com Bitcoin, acontece com Ethereum, acontece com Monero e acontece com diversas outras moedas. Certo? E aí eu tenho que contar para vocês uma historinha que é das tulipas holandesas. Né? Mais ou menos em 1636, houve um frisson na Holanda em se plantar tulipas e vender tulipas, porque tulipas elas eram apreciadas. E aí as pessoas começaram a produzir tulipas, e elas iam valorizando, e transacionavam com tulipas, e aí na bolsa, um mercado de tulipas. Só que em determinado momento as pessoas não compravam tulipas porque elas eram bonitas, elas compravam tulipas porque elas valorizavam. Então, um ativo que você compra porque valoriza para vender mais na frente e ter um lucro, é chamado ativo especulativo. Em um determinado momento, se cria uma bolha e essa bolha pode explodir. Em alguns momentos isso aconteceu com o Bitcoin, a gente não tem como a gente dizer a pergunta de $1 milhão, né? Se o Bitcoin chegou na taxa limite, né? Mas quando eu uso moeda somente por um aspecto especulativo, o risco para você gerar riqueza com isso é bastante grande. Né? E aí nós tivemos alguns problemas. Por exemplo, quando a China restringiu o uso de bitcoins, ele cai. Quando acontece algum outro evento, a Rússia decide que Bitcoin é uma atividade dúbia, há uma queda. Então, isso é uma coisa que varia, porque você tem nesse cenário especulativo. Eu gosto de pensar no Bitcoin e outras criptomoedas pelo aspecto desse novo modelo de pagamentos descentralizados, né? E isso tem o status disso até no governo americano é altamente questionável, apesar de você ter se permitido na maioria dos países ocidentais, né, do Ocidente, né, e Sudeste Asiático, e em alguns países esse status com relação ao Bitcoin ele não está claramente definido. Em outros países, como por exemplo a Islândia e acho que aqui Israel e, se eu não me engano, aqui Singapura ou Tailândia, acho que Tailândia, não sei ao certo, esse status é hostil. A China tem mudado para ser um status mais hostil, certo? E eu vou deixar, gente, depois que eu fiz essa introdução sobre a Bitcoin, para a gente falar da blockchain mais na frente, né? Porque eu acho, deixar para a próxima aula, a blockchain é o que realmente me interessa como possibilidade, porque com blockchain a gente consegue fazer coisas razoavelmente interessantes, certo? E é um legado que a gente tem do advento das criptomoedas, a gente ter essa forma de registro descentralizada, com a série de verificações,
que a gente usou inicialmente para criar sistema de pagamento da Bitcoin, mas a gente vai usar para várias outras coisas, tem usado para várias outras coisas, e é uma forma bastante interessante de aplicação de sistemas distribuídos. Tem alguma questão até agora, gente? Não, sobre isso não, professor. Foi Pronto. tranquila a explicação. Então, eu vou deixar isso aí para a gente trabalhar na próxima aula, ok? Beleza. Beleza, então, até semana que vem, gente. Abraço. Tranquilo, valeu, professor.